comigo no livro de Êxodo capítulo de número 20. E conforme você for encontrando, glorifica o nome do Senhor, amém? Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo de número 20. E conforme você for encontrando, adore ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda adoração. E que você possa realmente entender que existe um plano perfeito estabelecido pelo Senhor em sua vida. Êxodo 20 está escrito assim: respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O povo permaneceu em pé de longe, enquanto Moisés se chegou a densas trevas, onde Deus estava. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, uma vez mais estamos aqui diante da Tua presença, porque nós te amamos e bendizemos ao Teu santo e poderoso nome. Estamos aqui porque sabemos em quem nós temos crido, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha levar a nossa mente cativa ao Senhor de Cristo, que o Senhor possa, ó Pai, repreender todo o mal, toda a fúria e tudo aquilo, Senhor Jesus, que o diabo tem tentado roubar das nossas vidas. Portanto, Pai, sê conosco neste momento, e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus, amém? Toma o seu assento, glorificando e exaltando ao Pai, amém? Aleluias. Adoração, altar, monte, tudo isso traz uma grande alegria aos nossos corações, pois sabemos que tudo isso é um plano e um propósito de Deus. Aqui no capítulo 20 de Êxodo, aqui nós vemos uma história linda, uma história maravilhosa, uma história onde Deus, Ele olha para o seu povo, um povo cheio de falhas, um povo cheio de limitações, um povo que não tinha um conhecimento de Deus, até o período a qual Deus ele entra com uma intervenção divina para poder tirá-los de uma escravidão essa que durou 430 anos aproximadamente, que veio se levando diante daquilo que Deus havia estabelecido. Só que às vezes nós não entendemos o propósito e o plano de Deus. Às vezes Deus ele faz coisas tão loucas na vida do ser humano, que o ser humano ele fica sem entender. Porque se nós voltarmos alguns anos atrás, nós vamos ver que Deus ele leva uma pessoa para o Egito. E essa pessoa que Deus ele leva para o Egito se chama José. Repita comigo, José. E quando José ele é levado para o Egito como um escravo, ele chega naquele lugar e ele prospera, ele é abençoado. Deus é com ele em todos os momentos, onde ele impõe as tuas mãos, prospera. As pessoas olham para José e veem Deus na vida de José, porque tudo que ele vai fazer, ele fala que ele não faz por si próprio, mas ele faz em nome do Deus dos hebreus. E quando ele entra ali naquele local, ele entra como escravo, mas ele fica escravizado por um breve período de tempo, porque Deus o usa de tal forma que o levanta como governador do Egito, ao ponto dele trazer a sua família e os parentes e alguns trabalhadores de seu pai, para que pudesse estar ali naquele local.
E o mais lindo de tudo isso é que José, ele trazendo aquele povo ali, ele estava cumprindo realmente um chamado determinado por Deus. Porque se nós voltarmos ainda um pouco mais para trás, nós vamos ver que Deus, ele dá uma promessa para Abraão, e ele fala para Abraão: sai do meio da tua parentela e vá para uma terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Então nós podemos ver e entender que quando José ele entra ali juntamente com a sua família, eles entram com aproximadamente 70 pessoas, um número pequeno de gente, que não poderia fazer muitas coisas, mas enquanto ele era vivo, enquanto o faraó era vivo, ele prosperava, ele ajudava a sua família, ele era bem sucedido. Mas a partir do momento que ele morre, e os faraós vão nascendo e vão morrendo, cai no esquecimento, e ao ponto do povo ficar escravizado, porque não tinha o mesmo sangue, não era da mesma nação. E aqui nós encontramos um povo completamente limitado, um povo desprovido de leis, de princípios, porque eram escravos. Escravos esses que não podiam fazer absolutamente nada, não podiam fazer porque estavam presos a um domínio egípcio, que não conseguiam realmente desfrutar de grandes promessas das quais Deus havia estabelecido para eles lá atrás, porque se rebelaram, porque não buscaram a Deus, porque adoraram outros ídolos, porque aprenderam com os egípcios a adorar Deus Ra, porque aprenderam com os egípcios colocar as suas forças no ouro, na prata, enfim, nas riquezas que este mundo oferece. E quando nós começamos a olhar e analisar tudo isso, nós acabamos olhando para esse povo e falamos: por que vocês fizeram isso? Deus havia liberado uma promessa, Deus havia liberado algo para eles, só que eles se prenderam nas coisas naturais e esqueceram do sobrenatural ao qual Deus havia estabelecido, e por isso eles passaram por um grande período escravizados. Mas quando Deus olhou para o choro, quando Deus olhou para aquele povo, Deus viu graça, porque Ele tinha escolhido Abraão, Ele tinha escolhido a Jacó, Ele tinha escolhido a José para colocar ali, e Ele falou: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar a história. E todos nós sabemos que na época aonde Moisés nasceu, no período que ele nasceu, se nós voltarmos lá no capítulo 2 de Êxodo, nós vamos falar sobre o nascimento de Moisés. E no nascimento de Moisés, nós vamos ver que era um tempo de grande dificuldade para toda a nação, um tempo onde o faraó da época havia ordenado que toda criança hebreia que nascesse do sexo masculino era para ser morta, era para ser completamente destruída. Ou seja, se nascesse uma filha mulher, ela poderia viver, mas se nascesse um menininho, era para morrer, era para os soldados pegarem a espada e matar aquela criança e jogar no rio Nilo, para que os crocodilos, para que os animais viessem devorar aquela criança recém-nascida. Mas quando Deus ele opera um milagre, não dá para se entender o milagre que Deus faz, porque em meio a um momento de turbulência, em meio a um momento de grande dificuldade, Deus ele fez através de uma família nascer um menino que foi o libertador daquele povo, o libertador de um povo que estava escravizado. Deus olhou para aquela mulher, olhou para Anrão e Joquebede e falou: ei, eu vou fazer de vocês um casal próspero, um casal abençoado, um casal que vai viver o sobrenatural, aonde eles conseguiram ter uma criança. E eu penso aqui comigo que naquele momento, quando Moisés nasceu, não está escrito na Bíblia, nem me chamo de louco por isso, mas os historiadores dizem que naquele momento, quando Moisés nasce, a parteira, ela olhou para Joquebede, olhou para aquela mulher e falou para ela assim: por que você ficou grávida? Por que você está tendo um filho? E ela começou a chorar, ela começou a se entristecer, porque ela viu que aquela criança que poderia trazer bênçãos, também poderia trazer maldição, poderia trazer tristeza, poderia trazer sofrimento, porque aquela criança era um
um menino que havia nascido. Então ela implora para aquela parteira e ela fala: não mate a minha criança, porque se ele nasceu é porque ele tem um propósito, ele tem um projeto que fora estabelecido por Deus para ser vivido e para poder reinar de uma maneira surpreendente. E ela falou: mas como nós vamos esconder? Se eu não entregar essa criança para os soldados não matarão apenas vocês, mas me matarão também. E ela falou assim: eu assumo total responsabilidade do nascimento desta criança. Você já viu uma criança nascer? A criança, quando ela nasce, quando ela sai do ventre da mãe, o primeiro contato que ela tem é com o ar, e ela nasce com o seu pulmão colado. E quando ela tem aquele primeiro contato com o ar, o seu pulmão abre de uma vez só, e abrindo de uma vez só, rapidamente, ela sente tanta dor que ela começa a chorar. É por isso que toda criança, quando nasce, ela chora, porque o ar ele entra de uma forma tão rápida nas narinas daquela criança, daquele recém-nascido, que ele está colado, mas ele se descola e traz uma grande dor no pulmãozinho daquela criança, e aquela criança começa a chorar. Agora imagina comigo, porque o choro de uma menina para o choro de um menino é diferente ou não? Sim ou não, igreja? Claro que é. Agora imagina os soldados em volta da tenda, esperando, ouvindo o choro. Se chorasse mais fraco, era uma menina, mas se chorasse um pouquinho mais forte, era um menino. Então o que aquela mulher, aquela mãe faz? No momento que aquela criança nasce e vê que é um menino, ela pega um pano e tampa o nariz dele para que ele não chorasse. Porque se ele chorasse, os soldados já descobririam que era um menino que havia nascido, e automaticamente esse menino seria morto. Então ele não teve nem mesmo o prazer de chorar no seu nascimento, porque ele foi feito para viver uma história surpreendente da parte de Deus. Então ela esconde. Só que a Bíblia continua dizendo lá no capítulo 2 que ele começa a crescer em formosura, em status, e já não dava mais para esconder. Aos 3 meses de idade, a sua mãe, ela olha para a sua filha e fala: já não dá mais para escondermos esta criança. Ela prepara um cestinho de junco, ela coloca betume dentro, ou seja, piche dentro, coloca aquela criança e solta aquela criança no rio Nilo, para que ele pudesse ir até onde estava a filha de Faraó, para que ele pudesse realmente ser acolhido e amamentado e crescer, para que ele não viesse ser morto quando os soldados descobrissem que havia nascido uma criança, um menino hebreu, porque Deus havia lá em Gênesis 3:15 liberado uma profecia para todo ser humano, que a semente que nascesse do ventre daquela mulher esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, do diabo. E o diabo ele ficou atormentado com tudo isso, e olhando essa situação, ele começou a levantar estratégias, e por isso ele queria que todo filho dos hebreus viessem a morrer, para que o Messias não viesse nascer e esmagar a sua cabeça. Então quando Moisés ele nasce num momento de turbulência para o povo hebreu, um momento de escravidão, mas Deus é tão agraciado, ele derrama da sua graça sobre a vida dessa família, que faz com que Moisés viesse parar nos braços dos faraós, para que ele pudesse ser criado, para que ele pudesse ali ser preparado. Quando a sua filha o viu naquele momento no rio, ela se alegrou daquela criança, ela pegou aquela criança nos braços e ela falou: chamarei ele de Moisés, porque das águas fora tirado. E com grande alegria ela criou aquela criança, para que aquela criança pudesse crescer, para que aquela criança pudesse aprender grandes coisas maravilhosas. E tudo isso alegra o meu coração, porque Moisés ele teve uma fase da sua vida onde ele realmente aprendeu coisas maravilhosas. Todas as pessoas, alguns pregadores falam que Moisés ele era o quê? Que ele era o quê? Gago. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Ele era gago? Moisés não era gago. A Bíblia diz que ele era pesado de língua.
Ou seja, ele era vergonhoso para poder conversar com outra pessoa. Mas Moisés, os historiadores dizem que ele falava 70 dialetos. Ele foi preparado para ser um faraó, ele foi preparado para ser um príncipe, ele era homem de guerra, ele era guerreiro, ele conseguia conversar com todas as nações daquela época que existiam, mas ele não sabia, não conhecia o Deus a qual realmente os seus pais na fé serviam. Ele conhecia todos os altares, ele conhecia todos os deuses daquela época, mas ele não conhecia o altar do Deus dos hebreus, aonde ele tinha essa vontade, essa vocação. Talvez era o momento dele fazer um estágio que ele queria. Talvez quando você faz uma faculdade, quando você faz um curso técnico, você precisa fazer um estágio, um TCC, para você entregar ali a conclusão do seu curso. E às vezes Moisés estava assim também. Eu conheço 70 dialetos, eu conheço 70 povos, 70 nações, 70 milhões de deuses, eu conheço todos os altares existentes na Mesopotâmia antiga, mas eu não conheço o altar do Deus dos hebreus. E aquilo incomodava ele. E talvez para ele conseguir pegar realmente o seu anel de formatura, era necessário ele se preparar, era necessário ele realmente entender o verdadeiro propósito. Só que com 40 anos de idade, ele olha para um dos seus patrícios, um dos seus irmãos de sangue, um hebreu, sendo quase morto por um egípcio, e ele fica furioso, a Bíblia diz, e ele vai lá e ele mata aquele egípcio, enterra ele debaixo da areia, e ele precisa fugir para o deserto. E aqui eu quero começar a dizer para você, às vezes Deus nos leva para o deserto, não é porque Ele é ruim, é porque Ele quer tratar com o nosso caráter. Às vezes Deus nos leva para um deserto, é para poder nos ensinar que realmente sem Ele nós não conseguiremos fazer nada. Às vezes Deus nos leva para um deserto para que nós possamos valorizar e aprender realmente aquilo que Ele preparou para ser vivido lá na frente. Porque às vezes nós só estamos olhando para o hoje, e olhando para o hoje nós iremos sucumbir na fé, nós iremos jogar a toalha, nós iremos largar mão do arado, nós não queremos mais plantar, porque as dificuldades elas acabam atrapalhando realmente nós de vivermos o sobrenatural. As dificuldades acabam realmente atrapalhando a gente de realmente ter um encontro, um momento de intimidade com Deus, e às vezes nós estamos cada vez mais se afastando do Senhor, porque o que nós queremos realmente é viver o hoje, e isso limita a nossa fé, assim como Moisés estava limitado. Ele apenas acreditava nas coisas que ele havia aprendido, mas ele não teve um relacionamento, ele não teve um aprendizado de realmente quem era o Deus dos seus pais. E por isso ficava no coração dele, na mente, um momento de grande conturbação, porque ele ficava pensando: como será que é o altar desse Deus dos hebreus? Como será que nós iremos adorar esse Deus? Como será que nós iremos realmente clamar a esse Deus? Então ele foge para o deserto, e ali ele encontra uma mulher, ele se casa, ele tem filhos, mas um dia a tristeza chegou, porque ele já estava com quase 80 anos de idade. Ele falou, ou pensou consigo mesmo: eu tinha de tudo, eu fui preparado para ser príncipe, eu comia do bom e do melhor, eu comia aquilo que eu queria, as pessoas trabalhavam para mim, eu me divertia, mas olha onde eu estou aqui agora, cuidando de ovelhas, pastando, ao ponto dele pegar um cutelo, uma ovelha pequena, e subir para uma montanha aonde não tinha relva, aonde não tinha nenhum tipo de alimento para aquelas ovelhas. E o que ele iria fazer? Provavelmente ele estava querendo dar cabo de sua vida, estava querendo talvez se matar os sonhos, os desejos. E é isso que está acontecendo ultimamente. As pessoas, elas olham a situação momentânea, querem se matar, querem destruir os projetos de Deus. E Deus tinha um grande projeto na vida dele,
que quando Deus olhou para aquela situação, Ele falou: é agora que eu vou intervir, é agora que eu vou mostrar a minha glória, é agora que eu vou mostrar o meu poder. Ele está subindo ali uma montanha, ele está subindo uma campina, e ali quando ele olha, ele vê uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia, e ele achou aquilo extraordinário, porque ele viu um grande fogo. E naquele momento, quando ele olha para aquilo, ele com uma ovelhinha nos braços, ele vai chegando próximo, ele vai vendo que aquela sarça está queimando, um fogo avassalador, mas ela não é consumida. Então ele escuta uma voz saindo do meio daquela sarça: ei, tire as sandálias dos vossos pés, porque o território onde pisa é um território santo. Naquele momento ele começa a tremer. Eu penso que ele solta aquela ovelha e, sem entender nada, ele começa a tirar aquelas sandálias dos seus pés, obedecendo a voz que vinha daquela sarça, e chorando, se quebrantando e falando: talvez não me mate, não me destrua. E a voz falou para ele: eu não vim para de destruir, Moisés. E Moisés falou: quem és tu? E a voz que veio daquela sarça disse: eu sou quem eu sou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele temeu, e Deus olhou para ele e falou: Moisés, você vai voltar ao Egito, e você vai libertar o meu povo, e o meu povo que está aprisionado vai viver coisas extraordinárias através de você. E ele falou: Senhor, mas sou pesado de língua, não sei como falar, tenho vergonha. Aí Deus pega e fala para ele: então eu vou preparar o seu irmão, para que ele vá com você, para que ele seja a sua boca e fale com o povo. E ele se alegrou. Todos nós conhecemos a história, para podermos ganhar tempo. E ele volta para o Egito com 80 anos de idade. Ele volta para poder ser o libertador daquele povo. Ele volta, ele conversa com o faraó, e ele fala para faraó: ei, o meu Deus, o Deus deste povo, mandou dizer para você que é para você soltá-los, para que eles possam ir adorar ao Senhor vosso Deus. E o coração de faraó, cada vez que ele falava, era endurecido. Deus enviou as 10 pragas. Deus fez com que eles saíssem, que o mar se abrisse, que eles passassem com os pés enxutos, que eles cantassem o hino da vitória do outro lado, vendo os egípcios morrerem afogados diante daquele mar. Uma grande alegria. Aquele povo começou a regozijar e falar: grandes coisas Deus está fazendo no meio de nós. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Só que o que acontece? A Bíblia diz que passado 3 dias, aquele povo começa a murmurar e falar: nós temos saudades da cebola do Egito. Se eles falassem: nós estamos com saudade da picanha, da Coca-Cola, do bolo de fubá, da pamonha, talvez Deus entendesse. Mas não, eles falaram: nós estamos com saudade da cebola. Eles foram ingratos com Deus. E a ingratidão, ela gera uma ferida no coração do Pai. E cá entre nós, quantas pessoas têm sido ingratas com Deus? Quantas pessoas não valorizam aquilo que Deus estabeleceu sobre as suas vidas? Quantas pessoas jogam fora a promessa, por olhar apenas para a sua vida, por olhar apenas para o hoje, e esquecerem de olhar para aquilo que Deus ele tem lá no futuro. Porque Deus falou para aquele povo que iria dar para eles o que? Uma terra que manaria leite e mel. Só que aquele povo tinha um coração tão duro que eles começaram a lembrar do Egito. E quantas pessoas estão dentro da igreja e começam a lembrar do Egito, querem voltar, querem estar aprisionados no passado, não conseguem viver o novo de Deus, porque a sua mentalidade está presa lá atrás, nas coisas que disseram, nas coisas que faziam. E o diabo ele começa a acusar, o diabo começa a apontar, e aí você não consegue realmente desfrutar de algo novo de Deus, porque você está preso no passado. Isso tudo é um erro que nós cometemos, porque nós não conhecemos a Deus a fundo, ao ponto de nós realmente querermos conhecer, mas nós temos medo.
Nós temos uma dificuldade muito grande de se relacionar com Deus, assim como esse povo tinha. Deus operou tantos milagres, Deus abençoou eles, Deus fez o maná cair do céu, Deus enviou as codornizes, Deus fez água sair da rocha. Só que esse povo olhava para Moisés, que era o líder, e tinha ciúmes de Moisés, e falava para Moisés: Moisés, por que Deus só fala com você? Nós também queremos ouvir a voz de Deus, nós também queremos que Deus fale conosco. Aí Moisés ia lá diante de Deus e falava: Deus, o teu povo está querendo ouvir a tua voz. E Deus falava para Moisés: Moisés, então peça para que o povo jejue por 3 dias, que não tenham relações com suas mulheres, que lavem as suas vestes e que se apresentem no monte ao qual eu te mostrarei, para que eu possa visitá-los e ali falar com eles e eles poderem ouvir a minha voz. E eles ficaram todos eufóricos. Moisés voltou e falou: olha, que Deus está falando para mim, falou para mim que é para vocês jejuar por 3 dias, é para vocês orarem, é para vocês se consagrarem, porque no final do 3º dia Deus vai vir, Ele vai falar com todos nós aqui nesse monte a qual nós estaremos acampados. E o povo se alegrou, o povo festejou, o povo foi lá e cumpriu, jejuou, orou, cumpriu com as promessas que Deus, com a ordenança que Deus havia estabelecido. Só que quando chega aquele grande dia, eles se apresentam ali naquele monte, no pé do monte, e se apresentaram no pé do monte para poder ouvir a voz de Deus. E quando Deus ele abre a sua boca, porque o céu se fechou em nuvem, os raios começaram a encandecer de um lado para o outro, aquele monte começou a se mexer, a se abalar, e o povo começou a ficar com medo. E quando Deus começou a falar, aquele povo começou a chorar, e falou: terrível coisa é este Deus, é estar na presença dele. Moisés, nós não conseguimos, nós não queremos, nós vamos todos morrer, nós queremos apenas que você seja a boca de Deus para falar conosco. Então Moisés, ele olha aqui no versículo 21, o povo permaneceu de pé, de longe, enquanto Moisés se chegou às densas trevas onde Deus estava. Ou seja, o povo se afastou e ficou apenas observando de longe, porque não queriam ter um relacionamento, porque não temiam a Deus, mas tinham medo de Deus. E não é diferente hoje. Quantas pessoas têm medo de Deus, mas não têm temor, não querem ter intimidade, não querem buscar, não querem pagar um preço, querem as coisas de mão beijadas, querem chegar e ver tudo pronto e desfrutar de uma promessa que foi construída lá atrás. Está errado, não é dessa maneira. Tudo na vida existe um preço, e aquilo que você planta você colhe, tudo aquilo que você semear você pode ter a certeza que você vai colher, seja para o bem ou seja para o mal. Por isso nós precisamos entender e aprender com aquilo que a Bíblia nos mostra, que nós precisamos fazer a boa plantação para podermos colher coisas boas lá na frente. Porque esse povo que aqui está era um povo de dura cerviz, era um povo que não temia ao Senhor, mas morria de medo. Queriam aquilo que Moisés havia ganho, que havia construído, que havia buscado com alto preço, mas não queria pagar o preço que Moisés pagou, de se aproximar de Deus, de poder se relacionar com Deus. E muitas pessoas nos dias de hoje querem viver milagres, querem viver a cura, querem viver portas abertas, querem desfrutar de grandes coisas, mas não querem pagar um preço de oração e de meditação na palavra, não querem ter intimidade com o Pai, não buscam a Deus, chegam de qualquer maneira diante da presença do Senhor e oferecem qualquer coisa para Deus. Está errado, não é dessa maneira. Se nós queremos realmente viver as promessas, os milagres, se nós queremos viver cura, se nós queremos viver algo sobrenatural da parte de Deus, nós precisamos dar o nosso tempo, a nossa dedicação ao Senhor. Não tem como. É muito fácil nós sermos crentes apenas de quarta e domingo. E olhe lá, é muito fácil.
Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes que no céu eu vos falei, não fareis outros deuses ao lado de mim, deuses de prata ou deuses de ouro. Não fareis para vós um altar de terra, me farás, repita comigo, um altar de terra, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Não subirás por degraus ao meu altar, para que não seja ali exposta a tua nudez. Olha só o que Deus está falando aqui, presta atenção. Deus ele falou para Moisés: olha, quando você voltar lá no meio do povo, você vai falar para o povo que todas as vezes que eles forem oferecer algo para mim, tem que ser dessa forma. Se você for levantar um altar de pedra, não pode ser de pedra lavrada, tem que ser de pedras toscas, ou seja, pedras que você olha, pega e você não trabalha nela, porque o trabalhar é de Deus. É como você pegar uma cerâmica, quando você pegar um pedaço de ardósia ou de um mármore nas pedreiras, ela vem toda torta. É preciso você passar por uma lixadeira, fazer o corte, polir, passar uma politriz para deixar brilhando, bonita. Você vai preparar. Só que Deus está falando: não é isso que eu quero. E por que Deus estava falando isso? Porque Ele queria ensinar ao homem que nós que aqui estamos, somos como essas pedras, todas toscas, tiradas, toda torta, toda feia. Aí Deus pega e Ele começa a moldar conforme a sua vontade. Então Ele estava falando: todas as vezes que vocês forem preparar um altar de adoração, vocês têm que preparar um altar, não com pedras preparadas, mas com pedras toscas, para que vocês possam entender que eu ajo no meio da simplicidade. Aí Ele começa a falar aqui nos versículos que nós lemos: então você vai colocar neste altar o que? Barro. Porque quando você subir para entregar para mim no meu altar o sacrifício, você não pode subir por degraus, para que você não mostre a sua nudez. Sabe por quê? Aqui eu abro um parênteses para poder explicar para você. Porque naquela época os homens, as mulheres, eles andavam com vestidos, tá? Mas era um vestido diferenciado para o homem e um vestido diferenciado para a mulher, porque o homem andava com um cinturão. Tanto é que quando Deus ele fala para o povo, ele fala assim: olha, eu quero que vocês matem um cordeiro, porque hoje eu visitarei o Egito e matarei todo o primogênito. Vocês comerão com sandálias nos pés, os lombos cingidos, ou seja, amarrados, e cajado na mão, porque tenho eu pressa e não demoro, e visitarei o Egito e matarei todo o primogênito. Ou seja, Deus estava ali falando. Então quando Deus ele fala para eles que eles não podem fazer degraus para poder subir, por quê? Porque uma escada ela tem a tendência do quê? De quebrar a força, para que você tenha mais facilidade de poder subir num lugar mais alto. Então Deus falou: eu não quero nada aqui, vocês entreguem nada fácil para mim, tem que haver um grau de dificuldade. Então você vai colocar na beira desse altar de pedra. Por que esse altar é tão grande, pastor? Não é só colocar um altarzinho pequenininho, não. O altar que Deus ensinou para Moisés para adorar era um altar de 2,88 metros de altura, aonde ele enchia de pedras em espiral, para esse altar ficar com 2,88 metros de altura. Era um altar alto. Ele não conseguia entregar o sacrifício lá em cima para Deus se não subisse até o lado de cima do altar. Então era necessário ele colocar barro, como nós lemos aqui neste altar, para fazer uma rampa. E quando ele fazia essa rampa, se ele fosse subir essa rampa, se ele só jogasse o barro, ele ia atolar até os joelhos. Então era necessário ele socar o barro, para que ele pudesse ter uma rampa onde ele viesse subir e não cair. Só que o que acontece nesse momento? Deus mostra para ele e fala: ei filho, ele foi fazer, Deus está ensinando, não é dessa maneira. Se você quer realmente subir neste altar, você precisa subir de joelhos.
ensinando Moisés a adorar. Ele falou para o povo todas as vezes: vocês forem adorar, vocês precisam fazer isso. Todas as vezes que vocês forem levantar um altar, vocês precisam entender que eu não quero que vocês mostrem a nudez de vocês, porque a nudez eu vi lá no Éden, quando o homem ainda era inocente. Mas depois que o pecado entrou, eu os vesti, e neste momento a adoração que vocês têm que me entregar é desta maneira, qual eu estou ensinando vocês, Moisés. E ele ali, ordenando ao povo, falou: olha, vocês precisam fazer assim a partir de agora, porque somente dessa maneira Deus vai ensinar, somente dessa maneira Deus vai vir transformar a nossa existência, o nosso local de adoração dele. Porque às vezes nós olhamos para uma situação como essa e achamos uma coisa defeituosa, que nós vamos fazer uma coisa, nós vamos colocar ali, imagina você pegando isso de uma vez por todas, que você não está aqui por acaso, que você está aqui porque Deus ele tem uma promessa, que Deus ele tem um propósito estabelecido para ser vivido por você.
E isso só vai acontecer no momento que você realmente der liberdade, no momento que você se lançar, no momento que você ouvir a voz de Deus e falando para você: arranca as sandálias dos teus pés. Sabe o que é arrancar as sandálias dos pés? É arrancar aquilo que você trouxe do Egito, que estava preso, amarrado e que não deixava você viver o novo. Agora, quando você desatar essas sandálias e jogar, Deus vai começar a mostrar novidades de vida para você viver o sobrenatural. Ei, alegra-te, entenda o propósito, entenda o plano que Deus tem para você. Ei, meu irmão, não fique aí triste, não fique aí chorando. Deus tem novidade de vida para ser vivida para aqueles que o amam, para aqueles que querem adorá-lo verdadeiramente. Só que você pensa que parou por aí? Não. Moisés falou com o povo, Moisés entregou os mandamentos, as leis, porque o povo era desprovido de leis, para que eles pudessem ter uma vida próspera, abençoada. Mas que nada, o povo sempre na rebeldia voltava o seu coração e endurecia ao Senhor. E infelizmente é o que nós vemos, porque as pessoas, elas endurecem o coração. Por isso que Ezequiel fala: eis que tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, habitável pelo meu Espírito. É isso que Deus está querendo fazer essa noite. Eu não sei como você entrou aqui com o seu coração. Eu não sei se as pedras têm impedido você realmente de deixar o Espírito Santo entrar. Eu não sei se você realmente está entendendo aquilo que Deus quer falar com você. Mas eu quero dizer para você: você nasceu num momento de dificuldade, num momento de crise, num momento onde você não conseguiu vivenciar aquilo que os nossos pais na fé viveram. Mas a minha Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, se Ele é o mesmo hoje, eu quero dizer para você: Ele quer mostrar a tua glória, Ele quer mostrar o teu poder, Ele quer mostrar para você que Ele pode solucionar qualquer coisa que você chegar diante dEle e entregar no seu altar. Ele está falando para você: ei, apenas olhe para mim, apenas me adore como eu quero que você me adore. Ei, Moisés, olhe, ensina o povo. Ele foi, ensinou, mas o povo endurecia. Ei, nós estamos aqui ensinando você: ei, amoleça o teu coração e comece a adorar ao Senhor, porque Ele se faz presente no nosso meio. Ele quer a sua entrega, Ele quer a sua adoração, Ele quer realmente que você venha ter intimidade, que você venha buscá-lo, que você venha se render, que você não venha se preocupar com as pessoas, com o ambiente. Ele quer que você venha mudar essa atmosfera, para que seja uma atmosfera de adoração verdadeira, de adoração genuína, aonde Ele vai tocar, Ele vai bailar, Ele vai sacudir você como um incensário, para que saia de você o perfeito louvor, a perfeita adoração. Aleluia! É isso que Deus quer. Então entenda o verdadeiro plano. Agora fala para essa pessoa que está do seu lado: o plano de Deus não é o teu plano. Os propósitos de Deus não são os seus. Coloque-se de pé comigo. Deus fala: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que mereceis. Naquele momento, esse povo se fechou, e Deus falou somente da geração de Josué e Caleb: entrarão na terra da promessa. Mas um belo dia, Moisés, com 120 anos de idade, eles estavam na tenda, o tabernáculo estava de pé, Moisés estava lá dentro do tabernáculo, e Deus chamou Moisés e falou: Moisés, eu estou aqui no cume do Monte Pisga, lá em Deuteronômio 34. Moisés foi o homem que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Ele escreveu até mesmo da sua morte, a respeito da tua morte. E lá no capítulo 34 de Deuteronômio, a Bíblia diz que Deus, ele chama Moisés para uma conversa.
e era um monte muito alto, o monte que Moisés, na sua juventude, nesse período aqui que nós vimos aqui em Êxodo 20, versículo 20 e 21, ali naquele momento Moisés subia naquele monte ali em 1 hora, mas aqui nessa passagem de Deuteronômio 34, quando Deus chama ele, a Bíblia diz que ele demorou 8 horas para subir, porque ele já não era mais um mocinho, ele tinha 120 anos de idade, ele já não podia agir conforme a sua juventude. Só que ele falou para Deus: Deus, tu queres que eu suba até aí? Deus falou: eu quero. Aí Moisés falou: só que eu vou demorar. Deus falou: não tem problema, eu espero. O maior atributo de Deus é saber esperar para fazer o milagre acontecer, e nós às vezes não sabemos. E naquele momento, quando ele está subindo, ele deixa Josué lá embaixo esperando. Aí quando ele chega lá em cima, ele tenta enxergar, porque estava em meio à nuvem. Ele lembrou deste versículo, e quando o povo de longe observava, eu entrei nas densas trevas, e ali Deus estava. Quando ele olhou aquela situação que estava à sua volta, era dia, mas uma nuvem estava ali cobrindo aquele monte, ele não conseguia enxergar nada, e Deus falava: Moisés, eu estou aqui. Ele falava: onde, Senhor? Aí Deus olhou para ele e falou: Moisés, contempla a visão que eu te mostro, Moisés. E Moisés falou: Senhor, não consigo ver nada, está cheio de nuvens. Aí pensa que Deus olhou para ele e falou: I'm sorry. Deus soprou aquelas nuvens. Moisés de longe olhou, e ele viu as campinas, ele viu as cascatas, as cataratas. Ele começou a gaguejar naquele momento, e começou a falar: Deus é a terra, Deus é a terra que o Senhor prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Deus é a terra que manda leite e mel. Deus falou: sim, Moisés. Ele falou: Senhor, se tem alguém que tem direito de entrar nesta terra, sou eu. Eu já estou olhando para os jovens e vou pedir para eles fazerem para mim um molinete, porque eu quero pescar naquele rio. Eu já estou olhando para aquelas árvores, vou pedir para eles fazerem uma rede, porque depois que eu comer a feijoada, eu quero descansar ali naquela rede. Só que ele não estava entendendo o propósito que Deus havia estabelecido e queria fazer na vida dele. Aí quando ele parou de falar, Deus falou: Moisés, já parou de falar? Contemplou a visão que eu te mostro? Moisés, sim. Moisés, só tem o último pedido a fazer para você. Abre os braços. Aí aquele dedo de Deus vem no peito de Moisés e diz: Moisés, morre. Acabou. Morreu. Lá em Judas, versículo 20 diz, versículo 9 diz que o diabo contendeu com Miguel, procurando o corpo de Moisés, porque não sabia onde ele foi enterrado. Sabe por quê? Porque Moisés, ele queria viver as coisas desta vida, desta terra. Só que Deus o transladou em uma outra dimensão para poder viver coisas maiores e melhores. Porque os sonhos de Moisés era viver coisas superficiais, coisas limitadas. Só que Deus falou: não, eu tenho algo melhor para ser vivido por você, Moisés. Venha para perto de mim, venha para perto do teu íntimo, venha para perto daquele que te ama, daquele que te sustentou, aquele que te guardou, aquele que te protegeu. Ei, eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando para você. Você está querendo viver o hoje, você está querendo viver pequenas promessas. Só que Deus está falando para ti esta noite, em meio a esta dificuldade, em meio a esse momento de conturbação, em meio a esse momento de crise, eu tenho preparado coisas novas para serem vividas pelo meu povo que me busca, pelo povo que me chama pelo meu nome, pelo povo que ora, pelo povo que tem intimidade, pelo povo que se prostra, pelo povo que repara o altar, pelo povo que se entrega como holocausto vivo para a minha adoração. Eu tenho visto
ouvido a sua súplica, eu tenho ouvido, eu tenho te acompanhado, eu estou com você, eu não te abandonei. Você pensa que está sozinho, mas não está. Eu estou contigo aonde passares, porque se pelo vale passar, ali estarei contigo. Se pelas águas passar, você não submergerá. Se pelo fogo passar, chama alguma queimará em vós, porque eu, o seu Deus, estou com a minha destra estendida para te sustentar de pé. Aleluia! Ei, fale para Deus: mostra-me a tua glória, eu quero vê-la, eu quero sentir, eu quero ser um altar reparado, eu quero poder te glorificar, eu quero poder te exaltar, eu quero te engrandecer. Ei, faça isso e você verá que Deus irá contemplar a tua adoração esta noite. Então eu te convido a rasgar os teus lábios, a rasgar o teu coração. Fala assim comigo, repita assim comigo: Senhor Jesus. Fala: Senhor Jesus, esta noite eu reparo o meu altar. Senhor Jesus, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu entrego diante deste altar a minha vida como um sacrifício vivo, para que este altar venha queimar continuamente e eu venha te adorar em espírito e em verdade. Então, se você crê nisso, adore, 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 adore ao Senhor. Eu quero ver tua presença, eu quero ter tua face, eu quero ver tua presença, eu quero ter. Então vem, amado, vem, então vem, amado, vem, então vem, amado, vem, então vem, amado, vem. Tua face, eu quero ver tua presença, eu quero ter tua face, eu quero ver tua presença, eu quero ter. Então vem, amado, vem, então vem, amado, vem, então vem, amado, vem, então vem, amado, vem, vem, beija-me com tua glória, vem, beija-me com tua glória, vem, beija-me com tua glória, vem, beija-me com tua glória. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me
até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Aleluias. Isso. Deus quer ouvir você. Ele quer te ouvir. Quando Ele chamou Moisés, Ele chamou Moisés para entrar e ficar do lado de dentro. Quando Deus Ele começa a colocar, se você for ver um papiro, ou seja, um pergaminho em aramaico, no momento que os mandamentos eles foram escritos, você vai ver que ele começa a ser escrito em aspiral. Só que Deus ele começa a escrever do meio daquele papiro. E ele começa a escrever assim. Sabe por quê? Para poder simbolizar que o homem ele só pode ser transformado de dentro para fora. De dentro para fora. Eu quero dizer para você que esse altar que está aí dentro, Deus está preparando ele. Porque quando ele estiver preparado lá dentro, o exterior ele vai aflorar de uma maneira sobrenatural. Então fale para Deus, fala: Deus, transforma-me de dentro para fora, porque é o que eu quero. Eu quero ser consumido. Eu sou o teu altar, eu sou o teu sacrifício, eu sou o teu holocausto, eu sou aquele que te amo, eu sou aquele que quer ser transformado para que a tua presença se manifeste em mim o teu querer. De dentro pra fora. Você pode cantar isso? Só isso. Olha que bonito. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir.
consumir de dentro pra fora. Vem queimar em mim de dentro pra fora, até me consumir de dentro pra fora. Vem queimar em mim de dentro pra fora, até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Oh, aleluia, Senhor. Consuma, Senhor Jesus, essa adoração. Consuma, Senhor Jesus, esses holocaustos vivos que estão sendo entregues diante do seu altar. Oh, riamasu de candarabacaralabachu. Oh, ramacarabacarabacarabacarabalabasuri anderelevas. Oh, Senhor, fortalece. Oh, Senhor, batiza, renova, Senhor Jesus. Mostra, Senhor, mostra que Tu és o mesmo Deus que opera milagres ainda hoje. Oh, Espírito Santo, que você possa essa noite sair daqui com a certeza que ainda que tentaram te matar, que ainda que tentaram tirar os teus sonhos, Deus é o que bate o martelo e dá a última palavra. Deus é aquele que está no controle de tudo. Então, se lança e deixe ser conduzido pelo Pai, porque Ele é o teu Senhor, o teu pastor, e nada te faltará. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Amém? Amém? Estaremos encerrando o culto, tá? Sábado às 9 horas, jejum e oração. Estaremos aqui na consagração. Domingo às 19 horas, culto da família. Às 17h30 nós temos estudo bíblico e também estaremos aqui fazendo um discipulado de batismo. Então você que não é batizado e quer se batizar, esteja aqui domingo às 17h30 para poder estar passando pelo discipulado de batismo. O batismo vai ser dia 17 de julho, tá? Então se você ainda não desceu as águas e quer descer as águas, nós iremos fazer o batismo aqui no Parque São Martim, perto do Conjunto Santo Ângelo. Então esteja conosco aqui para poder se batizar. Já vai se preparando, que eu creio que Deus vai falar tremendamente com todos nós. Dia 25 agora nós temos reunião de obreiros às 19 horas. Então você que é obreiro do ministério da MRV Church, esteja aqui conosco às 19 horas para que nós possamos aí ajustar algumas coisas aí para os próximos 3 meses. Então vem estar conosco. Pastor, posso faltar? Não, que é uma reunião que está agendada desde o começo do ano. Então todas as nossas reuniões estão agendadas, nós temos a agenda. Então todo obreiro é obrigatório estar aqui às 19 horas